O tema de hoje é sacrifícios de louvor. Essa palavra sacrifício nos nossos dias às vezes não é tão conhecido, não é tão falado, mas é baseado naquilo que se fazia na antiga aliança, a qual o povo de Israel, para louvar a Deus e adorar a Deus, eles apresentavam os cultos, os sacrifícios de animais, os sacrifícios em holocaustos que eram queimados. Mas na nova aliança nós temos algo tremendo e que muitas vezes nós não damos valor. O texto está em Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 15. Hebreus, capítulo 13, versículo 15, que vai dizer assim: Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha o que o texto está dizendo. E comparado aos sacrifícios que eram feitos na antiga aliança, morte de animais que eram oferecidos em holocausto e em altares, os louvores são um sacrifício que é agradável a Deus. E o texto está dizendo que nós devemos oferecer a Deus sempre, devemos oferecer a Ele sempre sacrifícios de louvor. E é algo tremendo, queridos. Porque o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele vai mencionar sobre isso, a respeito da importância do louvor. Ele vai dizer lá em Efésios, no capítulo 5, lá no versículo 18, ele vai dizer assim: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, outras versões descontenda, mas enchei-vos do Espírito. De que maneira eu me encho do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Olha o que o texto está dizendo. Para que eu seja cheio do Espírito de Santo, cheio do Espírito de Deus, eu preciso estar entoando louvores, cantando cânticos espirituais, louvando de coração a Deus. Nós lemos lá em Hebreus que eu preciso apresentar a Deus sempre, oferecer a Deus sempre sacrifícios de louvor. É o que Ele espera a cada um de nós. Eu quero dizer para você que o sacrifício de louvor, ele é um esforço espiritual. Ele é um esforço espiritual que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. O sacrifício de louvor não é só louvar a Deus quando tudo vai bem. O verdadeiro sacrifício de louvor, nós louvamos a Deus quando as coisas não estão tão bem, quando as coisas estão maus na nossa vida, quando algo está errado, algo está ruim na nossa vida. O louvor, ele custa algo. No momento da angústia, da tribulação, nós louvarmos a Deus. A palavra nos diz, lá em Atos, lá no capítulo 16, lá no versículo 22, deixa eu falar o contexto. Paulo e Silas, eles estavam pregando, e no momento que eles estavam pregando, eles foram presos. Eles foram levados à prisão, e lá eles foram amarrados os pés e as mãos em troncos, e eles foram açoitados. E era perto da meia-noite. Eles começaram ali a adorar o Senhor com louvores. Olha o que vai dizer o texto, Atos 16, 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se todas as cadeias, ou as cadeias de todos. Olha que coisa tremenda. Eles estavam pregando, anunciando o Evangelho, pregando as boas novas de salvação para o povo. Mas apareceram ali os homens maus e começaram a caluniar aqueles homens de maneira que a multidão se revoltou contra Paulo e Silas. Eles foram levados até a prisão, eles foram açoitados, foram despidos e açoitados e ficaram presos os pés, ficaram amarrados ali no tronco. E ao invés de eles estarem ali murmurando, reclamando de Deus, assim: Deus, nós estamos aqui pregando o teu evangelho, estamos anunciando a tua palavra, Senhor Jesus, onde é que está a sua fidelidade? Eles começaram a orar e a louvar a Deus. No meio do sofrimento, da dor, eles estavam louvando a Deus. E Deus responde a oração, querido. Deus responde ao nosso louvor. O sacrifício de louvor, aquele louvor que mesmo com lágrimas nos olhos, nós oferecemos a Ele, Ele responde.
Ele atende, Ele estende a sua mão para nos abençoar. Porque, como diz lá no Salmo 22, se você quiser conferir lá, Salmo 22, o versículo 3 vai dizer assim: contudo, tu és santo, tu és entronizado entre os louvores de Israel. Essa palavra aqui, entronizado, significa você habita, você permanece entre os louvores. Quando nós louvamos, o nosso Deus vem receber. Ele está presente no momento dos louvores. Então, por isso que o texto está dizendo que nós devemos oferecer sempre a Ele sacrifícios de louvor. Louvar não somente quando tudo está bem. Louvar não apenas no momento de alegria, no momento de comunhão, mas no momento de dor, no momento de tristeza. Devemos louvar o nome dEle. Lembrando que esse louvor é um sacrifício. E Ele vai ouvir a nossa oração. Ele vai contemplar o nosso choro. E Ele vai mandar o socorro. Lá no Salmo 147, no versículo 1, nós temos um chamado muito poderoso para nossas vidas, que vai dizer assim: louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Olha que tremendo. Louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Eu quero convidar você. Louve a Ele. Louve o Senhor. Não apenas no momento de alegria, mas nos momentos de luta, de tribulação, nos momentos de choro. O Espírito Santo vai te dar força para louvar a Ele. O Espírito Santo vai te dar força para louvar. E esse sacrifício que você está fazendo não vai ser em vão. Ele vai responder mais do que depressa a tua oração, o teu clamor. Então eu quero convidar você, querido, no momento de luta, louve, não murmure, mas louve ao Senhor. Eu quero orar por você e pela sua família nesse momento. Pai, eu quero apresentar o meu irmão, a minha irmã. Eu não sei a luta, eu não sei a aflição que eles estão passando. Eu não sei o motivo do choro e da tristeza que eles têm tido. Mas eu sei que é o Senhor o nosso socorro. O Senhor é um socorro bem presente no momento de angústia. E eu quero clamar em favor do meu irmão e da minha irmã. Espírito Santo, fortalece os teus filhos. Dai força para que nesse momento de luta, de tribulação, eles tenham forças para te louvar. Louvar a tua fidelidade. Louvar o teu amor. Louvar a tua bondade. Porque o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Para que eles possam receber do Senhor a recompensa. E quando nós oferecemos sacrifícios de louvor e chegue às tuas narinas com cheiro suave e agradável, o Senhor responde desde o céu, atendendo o nosso clamor e a nossa oração. Eu oro em favor do meu irmão, da minha irmã, eu oro em favor da sua casa, da sua família. Vá de encontro a cada um deles, vá de encontro às suas necessidades. Estende poderosamente a tua mão e traz da tua graça e da tua bênção sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu oro, já crendo na tua provisão, já crendo na tua resposta, em nome de Jesus. Amém, querido.